Você já sentiu que existe um teto invisível sobre a sua cabeça? Que não importa o quanto você se esforce, o quanto você trabalhe ou o quanto você peça a Deus, parece que a riqueza é um privilégio de poucos e que para você sobram apenas as migalhas da sobrevivência? Se você está cansado de olhar para o saldo da sua conta e sentir aquele aperto no peito, aquela angústia que te rouba o sono antes mesmo da meia-noite, pare tudo o que está fazendo agora. O que eu vou te entregar neste vídeo não é uma teoria motivacional, nem uma promessa vazia de ganhos fáceis. Eu vou abrir para você o que os antigos sábios chamavam de o decreto proibido de Salomão. Salomão não foi apenas o homem mais rico que já pisou na terra. Ele foi o mestre da manifestação da matéria. Ele entendia que o dinheiro não é um pedaço de papel ou um número digital, mas uma energia, uma frequência que responde a comandos específicos. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida implorando por socorro financeiro, Salomão governava sobre as riquezas. Ele dominava chaves da cabala e segredos da criação que foram ocultados das massas para que apenas uma pequena elite soubesse como atrair o ouro e a prata sem esforço extenuante. Hoje este véu será rasgado para você. Mas escute com atenção. O universo é regido por leis de troca e frequência. Se você chegou até aqui hoje, minutos antes da meia-noite, é porque o céu identificou que sua alma está pronta para o próximo nível. Não é coincidência. É um chamado para o seu despertar financeiro. Porém, a sabedoria de Salomão ensina que a luz só entra onde há abertura. Para que este decreto funcione na sua vida, você precisa se posicionar como um canal de transbordo e não apenas como um receptáculo ganancioso. Antes de darmos o primeiro passo na ativação deste código, eu quero que você faça agora o seu primeiro ato de governo. Curta este vídeo imediatamente como um sinal de que você aceita esta frequência de abundância. Inscreva-se neste canal para selar sua aliança com este conhecimento e compartilhe este vídeo agora com 3 pessoas que você deseja ver prosperando. Quando você compartilha a luz da sabedoria, você está dizendo ao Criador que você é uma fonte e a fonte nunca seca. Quanto mais você entrega, mais o reservatório se enche. Se você quer que as comportas do céu se abram para você ainda hoje, ative esses gatilhos de generosidade agora mesmo. Neste exato momento, enquanto o relógio avança para o fim do dia, uma janela de oportunidade espiritual se abre. Na tradição cabalística, a transição entre o dia e a noite é o momento em que as energias de julgamento se transformam em energias de misericórdia e abundância. É o tempo favorável. Salomão utilizava essas janelas temporais para realizar seus maiores decretos. Ele sabia que o som da voz humana, quando alinhado com a intenção correta e as palavras de poder bíblicas, tem a capacidade de reorganizar as moléculas da realidade ao seu redor. O que vamos tratar aqui envolve conceitos que cruzam as escrituras sagradas com as engrenagens ocultas da criação. Você aprenderá que a pobreza não é uma falta de dinheiro, mas uma doença da alma. Um bloqueio nos canais que conectam o seu espírito à fonte infinita de tudo o que existe. Salomão compreendia que o rei não pede, o rei decreta, e você, como imagem e semelhança do Criador, possui essa autoridade real dentro de você, embora ela tenha sido adormecida por anos de condicionamento religioso e social. Ao longo deste vídeo, dividirei com você os passos exatos para quebrar o ciclo da escassez. Vamos mergulhar na frequência do ouro, entender por que o dinheiro parece fugir de quem precisa e correr para as mãos de quem o governa. Prepare-se para uma transformação que começa no seu íntimo e se manifesta no seu extrato bancário. Não pule nenhum segundo, pois cada palavra aqui é uma peça de um quebra-cabeça milenar. Se você perder uma única instrução, o código pode não se completar.
O decreto que ouviremos em instantes é capaz de fazer o dinheiro surgir de fontes inesperadas, uma dívida esquecida que é paga, uma ideia brilhante que se torna um negócio, ou uma oportunidade de ouro que bate à sua porta. Prepare seu coração, respire fundo e declare sua prontidão. Estamos prestes a entrar no templo de sabedoria de Salomão para buscar o que é seu por herança divina. O tempo de viver de migalhas acabou. Hoje você sentará à mesa da abundância. Comente agora com toda a sua autoridade. Eu ativo o decreto de Salomão na minha vida. Para que o decreto proibido de Salomão funcione em sua plenitude, precisamos primeiro realizar uma cirurgia espiritual no seu sistema de crenças. Salomão, em sua sabedoria profunda, que na Cabala chamamos de Chokmah, entendia que o universo é como um espelho de águas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro se reflete fora. Se a sua realidade exterior hoje é de escassez, dívidas e limitações, isso é apenas o sintoma visível de uma raiz invisível que está doente. A escassez não é um fenômeno financeiro. Ela é um estado de consciência fragmentado. Na Bíblia, vemos Salomão pedir sabedoria acima de tudo, pois ele sabia que a riqueza é o subproduto natural da ordem mental e espiritual. Quando você organiza o seu templo interior, o ouro e a prata correm para preencher os espaços. Muitos de vocês foram programados desde a infância a acreditar que a pobreza é uma virtude e que o desejo pela abundância é algo impuro. Essa é a maior mentira já contada para manter a humanidade em servidão. Salomão governava sobre nações e recebia tributos de todos os cantos do mundo conhecido, não porque ele precisava de dinheiro, mas porque ele personificava a autoridade divina sobre a matéria. No contexto cabalístico, a matéria é chamada de Malkut, o reino, e o reino só floresce quando recebe a luz das esferas superiores. Se você bloqueia o seu desejo de prosperar, você está fechando a torneira da luz divina que quer se manifestar através de você. A escassez é, na verdade, uma resistência ao fluxo natural da criação. O Criador não fez um universo escasso. Olhe para as estrelas, para os grãos de areia, para a vegetação. Tudo transborda. A falta só existe na mente humana limitada. O segredo de Salomão para inverter essa polaridade era o que chamamos de governo da intenção. Ele não trabalhava para o dinheiro. Ele fazia o dinheiro trabalhar para o seu propósito. A partir de agora, você precisa parar de se identificar com o seu saldo bancário. Você não está pobre, você está apenas experimentando um bloqueio temporário na sua percepção da herança celeste. Quando você entende que é um herdeiro de Salomão, a sua postura muda. O medo de abrir o aplicativo do banco ou de atender o telefone para os cobradores é o que alimenta o monstro da falta. O medo é a frequência da escassez. Para atrair riqueza em 2 minutos, você deve primeiro desintegrar o medo com a autoridade de quem sabe que o universo é uma fonte inesgotável. Se o ouro e a prata pertencem ao Criador, e você é seu filho e administrador, então a riqueza é o seu estado natural. Qualquer coisa diferente disso é uma anomalia que o decreto de hoje veio corrigir. Ao mergulharmos no código secreto que Salomão utilizava, descobrimos que ele dominava a arte das palavras de poder. Na Bíblia está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua. Salomão levou isso ao pé da letra. Ele sabia que cada palavra dita é uma semente lançada na terra fértil do invisível. Se você passa o dia reclamando das contas, do preço dos alimentos e da crise econômica, você está literalmente decretando que essas coisas continuem existindo e crescendo na sua vida. A palavra reclamar significa clamar 2 vezes. Toda vez que você reclama da pobreza, você está pedindo por ela novamente com intensidade dobrada. O decreto de Salomão inverte esse processo.
ele nos ensina a falar das coisas que não são como se já fossem. Isso não é autoajuda barata, é física quântica espiritual. É alinhar a sua vibração com a realidade que você deseja manifestar. Cruzando as informações bíblicas com os textos ocultos de sabedoria, percebemos que Salomão utilizava o silêncio e o som de forma estratégica. Antes da meia-noite, o silêncio do mundo permite que a sua voz espiritual ecoe com mais força nas dimensões superiores. Quando você entoa um decreto de abundância neste horário, você está semeando no momento em que a terra espiritual está mais receptiva. A oração que você ouviu no início, transmutada agora pelo Código de Salomão, atua como um bisturi que corta os laços ancestrais de pobreza. Muitas vezes, a escassez que você vive não começou com você. É uma herança de gerações que acreditaram na falta. Salomão, ao construir o templo, quebrou todos os paradigmas de limitação de seu pai, Davi, e elevou o padrão de uma nação inteira. Você está aqui para fazer o mesmo pela sua linhagem. Entenda que o dinheiro é um servo fiel, mas um mestre terrível. Se você o persegue, ele foge. Se você o governa, ele te serve. O decreto de hoje serve para colocar você no trono da sua vida financeira. Imagine agora que todas as portas que estavam trancadas, os contratos não assinados, as promoções negadas, as vendas travadas, estão começando a vibrar sob o som da autoridade de Salomão que agora habita em sua voz. Não é uma questão de se o dinheiro vai surgir, mas de quando a sua percepção vai permitir que você o enxergue. Muitas vezes a solução está na sua frente, mas a frequência da escassez atua como uma venda nos seus olhos. Este código remove a venda. Ele abre a sua visão para oportunidades que antes eram invisíveis. Prepare-se, pois o que vamos liberar no próximo bloco vai sacudir as estruturas do que você chama de realidade. O ouro está vindo para as mãos de quem tem a sabedoria para administrá-lo. Comente agora com toda a fé que te resta. Eu quebro o ciclo da escassez agora. Para avançarmos no decreto proibido de Salomão, precisamos de entrar na frequência de uma figura que o próprio rei estudava e reverenciava. Melquisedeque, o rei de justiça e paz. Salomão compreendia que a riqueza não vem do esforço, mas da ordem. O nome de Melquisedeque está ligado a Tzedakah, que muitos traduzem apenas como caridade, mas que no original significa justiça. Salomão sabia que para atrair riqueza imediata, você precisa de estar em justiça com as leis do universo. Se você deve dinheiro e não tem a intenção de pagar, ou se você retém o que é de direito alheio, você cria um curto-circuito no seu canal de recepção. A justiça financeira é o que mantém o fluxo aberto. Salomão recebia toneladas de ouro anualmente, não por ganância, mas porque ele era o ponto central de uma engrenagem de justiça e sabedoria que servia ao mundo inteiro. O dinheiro é um fluxo de gratidão. Ele flui de onde é maltratado para onde é governado com ordem. No vídeo original, ouvimos sobre o desespero de olhar para o saldo negativo e sentir o aperto no peito. Salomão diria que esse aperto é a frequência da contração. Existem duas forças, Chesed, expansão, misericórdia, e Gevurá, contração, julgamento. A escassez é o excesso de contração. Quando você se foca na dívida, você está a alimentar a contração, e o universo responde fechando ainda mais as portas. O segredo de Salomão para a riqueza imediata era a inversão instantânea. No momento da maior falta, ele praticava a expansão mental. Ele visualizava o templo pronto antes da primeira pedra ser colocada. Ele sentia o cheiro do cedro e o brilho do ouro antes de as frotas de Tarsis chegarem. Se você quer ver o dinheiro surgir em minutos ou horas, você precisa de soltar a corda do medo. O medo é o nó que impede o rio da abundância de chegar à sua conta bancária. O decreto de hoje atua como uma lâmina espiritual
que corta esse nó de contração. Salomão também entendia o mistério do dízimo e da oferta não como um imposto religioso, mas como uma técnica de vácuo quântico. Quando você tira uma parte do que tem, mesmo que seja pouco, e coloca em circulação com sabedoria, você cria um vazio no seu sistema. E o universo, por natureza, abomina o vácuo. Para preencher esse espaço que você abriu com generosidade e justiça, o cosmos é obrigado a enviar uma carga maior de energia financeira. Salomão era o homem mais generoso do seu tempo, e é por isso que ele era o mais rico. Ele não acumulava para esconder, ele acumulava para construir e expandir o reino. Se o seu desejo de ter dinheiro é apenas para pagar boletos, você está a vibrar na frequência da sobrevivência. Se o seu desejo é ter recursos para governar, construir e ajudar, você entra na frequência de Salomão. O dinheiro não vem para quem precisa. O dinheiro vem para quem tem um destino para ele. Agora, entramos na parte técnica do decreto que cruza com a sabedoria da chave de Salomão. No silêncio que antecede a realização do milagre, Salomão utilizava a visualização da letra hebraica Shin, que representa o fogo divino e a transformação. Ele entendia que a pobreza é uma forma de gelo espiritual, algo que está parado, estagnado, morto. Para que o dinheiro surja, é necessário fogo. O fogo no decreto é a sua emoção elevada. Se você faz este decreto com uma voz mansa e derrotada, nada acontece. Mas se você o faz com o fogo da certeza, com a chama da indignação contra a miséria, você derrete o gelo da escassez. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, e essa força não é física, é a força da convicção inabalável. O decreto que estamos a construir aqui é uma arma de fogo espiritual que vai incinerar os bloqueios que impediam os seus clientes de ligarem, os seus processos de andarem e os seus negócios de prosperarem. Outro segredo cabalístico que Salomão aplicava era o domínio sobre os 4 elementos da riqueza. Para o dinheiro se manifestar na sua mão, terra, ele precisa primeiro de ser uma ideia, ar, ser alimentado pelo desejo, fogo, e fluir através das oportunidades, água. A maioria das pessoas falha porque tenta manifestar o dinheiro diretamente na terra, sem passar pelo processo de criação espiritual. O decreto proibido de Salomão faz o caminho inverso. Ele planta a semente no mundo espiritual e acelera a sua descida para o mundo físico, Yel. No mundo espiritual, o tempo não existe, tudo é agora. Se você conseguir sustentar a frequência da riqueza por apenas alguns instantes, de forma pura, sem dúvida, a realidade física não tem escolha a não ser moldar-se a essa nova verdade. Você não está a pedir ao universo para criar dinheiro. O dinheiro já existe, ele apenas está nas mãos de outra pessoa ou retido em alguma conta. O decreto faz com que esse recurso mude de direção e venha para o seu domínio. Salomão dizia: como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Se na sua alma você se vê como um devedor, o universo vai continuar a enviar-lhe contas. Se na sua alma você se vê como um administrador do reino, o universo vai enviar-lhe recursos. Este é o momento de trocar as vestes. Imagine que você está a despir agora as roupas sujas da preocupação e a vestir o manto real de Salomão. Sinta o toque do tecido fino, sinta a autoridade no seu peito. O decreto que faremos não é para tentar que o dinheiro venha. É para dar uma ordem de soltura a tudo o que foi retido pelo inimigo da sua prosperidade. A partir deste bloco, a sua mentalidade de escravo morreu. Você agora fala a língua dos reis, e a língua dos reis é feita de decretos, ordens e resultados imediatos. Prepare-se para o som do destravamento. O que estava retido no invisível começou a mover-se agora mesmo em direção à sua realidade palpável. Escreva agora nos comentários com o peso de um rei. Todo bloqueio financeiro cai por terra agora.
Para que a riqueza se materialize em suas mãos, você precisa compreender um conceito que Salomão dominava com perfeição: a afinidade vibratória. No universo, nada é estático, tudo vibra. O ouro, a prata e os recursos financeiros possuem uma assinatura energética específica. Se a sua vibração atual é de desespero, medo ou precisão, você está emitindo uma nota dissonante da nota da riqueza. Salomão ensinava que o semelhante atrai o semelhante. Ele não construiu o templo para atrair Deus. Ele construiu um ambiente que tinha a mesma frequência da glória divina, para que a glória não tivesse outra escolha a não ser descer e habitar ali. Da mesma forma, você deve construir em sua mente um templo de abundância antes de ver o primeiro centavo se manifestar fisicamente. E a maioria das pessoas comete o erro fatal de esperar o dinheiro chegar para só então se sentir próspero. Salomão invertia essa lógica. Na Cabala, entendemos que o pensamento é o pai da manifestação. Se você se sente pobre enquanto faz este decreto, você está enviando uma mensagem contraditória ao cosmos. Imagine um rádio tentando sintonizar uma estação. Se você quer ouvir a música da prosperidade, não pode deixar o dial travado na frequência da escassez. O decreto que estamos realizando aqui serve para girar o botão da sua sintonia interna. No momento em que você alinha sua emoção com a certeza da posse, você cria um campo magnético. Salomão chamava isso de sabedoria do coração. Não é apenas saber com a mente intelectual, é ter a convicção visceral de que a falta é uma mentira e a abundância é a única verdade eterna. Pense nas dívidas que te assombram agora. No Código de Salomão, a dívida é uma energia de retenção. Ela indica que algo ficou preso no passado. Quando você faz este decreto proibido antes da meia-noite, você está invocando a energia do eterno agora. No reino, não existe ontem nem amanhã, existe apenas a manifestação contínua do suprimento. Ao se conectar com essa frequência, você começa a dissolver a carga emocional negativa ligada ao dinheiro. O dinheiro deixa de ser um carrasco e passa a ser um servo. Salomão não perdia o sono por causa de frotas perdidas ou crises comerciais, porque ele sabia que a fonte não estava no comércio, mas na conexão dele com o Criador. Você precisa resgatar essa confiança. O ouro e a prata já estão vibrando ao seu redor, esperando apenas que você se torne o receptáculo adequado para recebê-los. Salomão dominava o segredo das janelas de céus abertos. Ele sabia que existem momentos em que o véu entre o espiritual e o material está mais fino. Ao realizar este decreto no silêncio, você está acessando o que os cabalistas chamam de Binah, a inteligência suprema que dá forma a todas as coisas. Imagine que o universo é uma matriz de possibilidades infinitas e que as suas palavras são o código de programação que decide qual dessas possibilidades vai se tornar real na sua conta bancária. O decreto de Salomão não é um pedido, é uma diretriz de programação da realidade. Quando você diz haja luz, a luz aparece. Quando você diz haja provisão, a provisão começa a se organizar no mundo invisível para aparecer no mundo visível. Muitas vezes, o dinheiro que você precisa está retido por causa de palavras contrárias que você mesmo lançou ou que lançaram sobre você. Dinheiro é difícil. Sou pobre, mas sou honrado. Não tenho sorte. Salomão ensinava a cancelar esses decretos de morte. A língua tem o poder de erguer templos ou destruir cidades. A partir de agora, cada palavra que sair da sua boca deve ser uma pedra preciosa. O código que estamos ativando agora limpa o seu campo áurico de todas as larvas de escassez que se alimentam da sua preocupação. Ao elevar sua voz e seu pensamento na frequência de Salomão, você se torna invisível para a crise e irresistível para as oportunidades.
É por isso que muitos relatam que, após este tipo de ativação, o telefone toca com uma proposta inesperada ou um valor esquecido entra na conta. Lembre-se, Salomão era o rei da paz, Shalom. A palavra Shalom não significa apenas ausência de guerra, mas plenitude, prosperidade e bem-estar total. Sem paz, a riqueza não se sustenta. O decreto traz essa paz que excede o entendimento, pois remove o peso da necessidade. Quando você não precisa desesperadamente, você atrai magneticamente. A necessidade repele, a autoridade atrai. Sinta a paz de Salomão invadindo sua casa agora. Sinta o alívio de saber que a sua herança foi liberada. O universo não está mais calculando suas falhas. Ele está respondendo ao seu novo comando de governo. O ouro da terra de Avilá, o ouro puro de Ofir, toda a riqueza mencionada nas Escrituras é um símbolo da abundância que está disponível para quem sabe o código de acesso. E você, hoje, recebeu a chave. Escreva agora com a certeza de quem já recebeu. Eu sou o imã que atrai a riqueza de Salomão. Dando continuidade à nossa jornada pelo palácio de sabedoria do rei Salomão, entramos agora em um dos pilares mais profundos da cabala prática, o poder da nomeação. Salomão compreendia que o nome de algo não é apenas um rótulo, mas a sua própria essência vibratória. Nas Escrituras, vemos que Adão deu nome aos animais, exercendo domínio sobre eles. Salomão, seguindo essa linhagem de governo, entendia que você precisa dar o nome correto à sua realidade financeira. Se você chama a sua situação atual de crise, você está conferindo a ela uma estrutura sólida de permanência. Na sabedoria do rei, a palavra crise não existia como um fim, mas como mashbir, um termo que na tradição hebraica também significa o lugar onde se rompe a casca para o nascimento. O decreto proibido de hoje exige que você mude o nome da sua conta bancária e dos seus recursos. Pare de chamar o seu dinheiro de suado ou de curto. Quando você diz que o dinheiro é suado, você está invocando a maldição do Éden, onde o homem deveria comer do suor do seu rosto. Salomão, no entanto, operava sob a bênção da redenção e do descanso. Ele sabia que a bênção do Criador enriquece e não acrescenta dores. Portanto, no código de hoje, o seu dinheiro passa a se chamar recurso do reino. Ao renomear sua provisão, você altera a carga energética dela. O dinheiro deixa de ser uma unidade de esforço físico e passa a ser uma unidade de favor divino. Na Cabala, isso é conhecido como elevar as faíscas de santidade que estão presas na matéria. Salomão dominava o segredo das 24 horas. Ele sabia que o dia espiritual começa ao pôr do sol. E é por isso que realizar este decreto antes da meia-noite é tão vital. Você está semeando no útero do novo dia. Enquanto o mundo dorme sob o peso da preocupação, você está acordado, estabelecendo as bases da sua fortuna. Salomão visualizava seus armazéns cheios antes mesmo de abri-los. Ele entendia que a riqueza é formada primeiro no mundo de Yetzira, formação, para depois se cristalizar em Asiá, ação, mundo físico. Se você conseguir manter a imagem mental do recurso chegando, sem vacilar, você está criando um molde espiritual. O universo é obrigado por lei divina a preencher esse molde com substância física. A falta de dinheiro é simplesmente um molde vazio que você esqueceu de preencher com a sua intenção de governo. A partir de agora, use a sua imaginação como a caneta de um hábil escrivão e desenhe a realidade que você deseja ver manifestada amanhã de manhã. Um dos maiores segredos contidos guardados por Salomão é o uso estratégico do tempo e da voz para dobrar a realidade. Existe uma frequência sonora que Salomão utilizava para alinhar os 4 pontos cardeais de sua vida financeira. Ele sabia que a riqueza deve vir do norte, sul, leste e oeste.
Muitas vezes você está bloqueado para receber dinheiro de fontes novas porque está focado apenas em uma única via, como o seu salário ou um único cliente. O decreto proibido rompe essa limitação geográfica e temporal. Ele ativa o que os antigos chamavam de os ventos da providência. Quando você emite este comando de autoridade, você está enviando ondas de choque ao campo quântico, ordenando que os recursos que estão perdidos, retidos ou em mãos de terceiros comecem a se mover em sua direção. Na sabedoria cabalística cruzada com o texto bíblico, entende-se que a riqueza de Salomão era protegida por sentinelas espirituais. Ele não tinha medo de perder o que tinha, porque ele sabia que o que vem pela palavra é sustentado. Se você ganhou dinheiro no passado e o perdeu, é porque faltava a base de sabedoria para sustentar a frequência. O decreto de hoje não traz apenas o dinheiro, ele traz a estrutura de Salomão para que esse dinheiro se multiplique e permaneça. O dinheiro que surge em 2 minutos não é um evento de sorte, é um alinhamento de engrenagens. Imagine que sua vida financeira é um relógio cujas peças estavam desajustadas. Este código é o mestre relojoeiro que coloca cada engrenagem no lugar. Lembre-se do que Salomão escreveu em Provérbios: a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso significa que existe uma transferência de riqueza constante acontecendo no invisível. O dinheiro não desaparece do mundo, ele apenas troca de mãos. E ele sempre migra para as mãos de quem tem a maior autoridade espiritual e a mente mais organizada. Ao realizar este decreto antes da meia-noite, você está se posicionando como esse justo, aquele que está em ajuste com as leis da abundância. Você está emitindo um sinal que diz ao universo: eu sou um porto seguro para o ouro. Sinta a responsabilidade e o poder dessa afirmação. Você não está mais implorando por uma migalha. Você está reivindicando a transferência de recursos que já foi decretada nas esferas superiores. O reino está pronto para entregar e você está finalmente pronto para receber. A noite é a mãe dos milagres e esta noite é o seu marco zero. Escreva agora com o punho firme de quem governa: eu recebo a transferência de riqueza agora. Na sabedoria de Salomão, existe um lugar mencionado repetidamente como a fonte do ouro mais puro: Ofir. Para os estudiosos da Cabala e dos mistérios salomônicos, Ofir não é apenas uma localização geográfica perdida no tempo, mas um estado de consciência, uma mina espiritual, onde a riqueza é forjada antes de aparecer na matéria. Salomão enviava suas frotas para Ofir, e elas retornavam carregadas. O segredo aqui é que ele não buscava o ouro onde todos buscavam. Ele tinha acesso a rotas que outros desconheciam. No decreto que estamos construindo, acessar Ofir significa acessar a fonte de ideias e oportunidades que o mercado comum não enxerga. Quando você está sintonizado com a mente de Salomão, você para de competir e começa a criar. A competição é para quem acredita na escassez. A criação é para quem conhece a abundância infinita do reino. O ouro de Ofir representa o recurso que vem com pureza, ou seja, sem a dor, sem o sacrifício extremo e sem a perda da paz. Salomão entendia que a riqueza verdadeira é uma construção de luz. Na árvore da vida cabalística, isso está ligado à esfera de Tiferê, a beleza e o equilíbrio. Se o dinheiro que você busca traz caos para sua família ou destrói sua saúde, ele não é o ouro de Ofir. O decreto de hoje serve para alinhar o seu recebimento com a harmonia divina. Imagine que, ao declarar essas palavras antes da meia-noite, você está enviando seus navios espirituais para essa dimensão de riqueza pura. Você está ordenando que o suprimento venha de fontes limpas, de conexões íntegras e de negócios que tragam alegria.
A riqueza de Salomão era tão vasta que a prata em Jerusalém era considerada comum como as pedras. Esse nível de abundância só é possível quando você entende que a sua fonte é o Criador e não o sistema econômico humano. Muitas vezes, a sua frota está parada no porto por falta de um comando claro. O decreto proibido funciona como o vento que sopra nas velas desses navios. Se você tem projetos parados, talentos escondidos ou investimentos que não rendem, é porque a energia de Ofir foi cortada por decretos de dúvida. Ao retomar a autoridade de Salomão, você limpa a rota. Na Cabala, o ouro é associado ao julgamento severo que foi adocicado. Isso significa que o dinheiro tem o poder de resolver problemas difíceis e trazer doçura à vida, desde que seja governado. Se você teme o dinheiro, você o repele. Se você o idolatra, você se torna escravo dele. Salomão o governava. Ele sentava em um trono de marfim revestido de ouro puro, não por ostentação, mas como um símbolo de que a matéria estava abaixo de seus pés e não acima de sua cabeça. É essa postura de soberania que você deve assumir agora. Sinta a estrutura do seu trono espiritual se fortalecendo. Você não nasceu para ser servo da falta, você nasceu para ser senhor da fartura. Outro aspecto vital que Salomão aplicava era o domínio sobre o tempo da colheita. Na Bíblia, disse que havia um tempo para todas as coisas, mas Salomão sabia como acelerar os processos através da oração de comando. O decreto que estamos ativando utiliza uma técnica de compressão temporal. Se algo levaria anos para se concretizar através do esforço comum, o Código de Salomão utiliza a alavancagem espiritual para manifestar resultados em dias, horas ou, como mencionado, em apenas 2 minutos de conexão total. Isso acontece porque, ao entrar na frequência do rei, você sai do tempo linear, Cronos, e entra no tempo de oportunidade, Kairos. Em Kairos, o dinheiro não precisa ser ganho, ele precisa apenas ser desbloqueado. O universo já tem o recurso pronto. Ele só precisa de um receptor legal e vibracionalmente compatível. Ao olharmos para a chave de Salomão, sem mencioná-la diretamente, percebemos que ela é baseada em selos de proteção e atração. O maior selo que você pode ter é a sua própria palavra selada com fé. Quando você terminar esta parte do roteiro, o seu campo energético terá mudado de cor. Você passará de um cinza de preocupação para um dourado de expectativa. No mundo espiritual, os seres e as oportunidades de negócios são atraídos pelo brilho. Quem vibra em escassez está no escuro. Quem vibra no decreto de Salomão brilha como o sol do meio-dia. Esse brilho atrai as pessoas certas, os investidores certos e as ideias que valem milhões. Salomão era procurado pela rainha de Sabá, que vinha de longe para trazer-lhe presentes. Ela não vinha porque ele precisava, ela vinha porque a luz dele a atraía. Quando você se torna rico por dentro através deste decreto, o mundo exterior se apressa em igualar essa riqueza com bens materiais. Este é o momento de soltar qualquer ressentimento que você tenha contra o dinheiro ou contra quem o possui. Salomão ensinava que a inveja é a podridão dos ossos e, cabalisticamente, a inveja é o maior bloqueador de fluxo financeiro. Se você deseja a riqueza de Salomão, deve celebrar a riqueza alheia como prova de que o suprimento é real e abundante. O decreto proibido remove as escamas da inveja e do vitimismo dos seus olhos. Você passa a ver o sucesso dos outros como um mapa, não como uma afronta. A partir de agora, o seu discurso muda. Você não dirá mais, isso é caro, mas sim, isso ainda não está sob o meu governo, mas em breve estará. Essa pequena mudança de linguagem é o que separa os escravos dos reis. Prepare-se, pois o próximo passo será o selamento final da sua nova identidade. O tempo da meia-noite se aproxima e com ele a morte do seu velho eu.
pobre e o nascimento do seu eu governante. Escreva agora com a força de um decreto real: eu sou o dono da minha sorte e o governador da minha riqueza. Para que o decreto de Salomão atinja o ápice de sua eficácia, precisamos entender o que as Escrituras chamam de quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro. Na engenharia espiritual de Salomão, as portas de bronze representam as resistências densas do mundo físico. Aqueles problemas que parecem impossíveis de resolver, como dívidas impagáveis, processos judiciais travados ou portas comerciais que nunca se abrem. Salomão sabia que não se bate em uma porta de bronze com as mãos nuas. Usa-se a frequência do som e a autoridade do nome. Na Cabala, isso está ligado a Sefirá de Gevurá, o rigor, que precisa ser subjugado pela sabedoria. Quando você entoa o decreto antes da meia-noite, você está enviando uma vibração que ressoa na mesma frequência da resistência, fazendo com que ela se estilhasse. A riqueza de Salomão não era estática, ela era um organismo vivo. Ele entendia que para o dinheiro surgir em minutos, você precisa remover o atrito espiritual. O atrito é causado pela dúvida e pela dupla mente. A Bíblia diz que o homem de mente vacilante não recebe nada do Criador. Salomão, por outro lado, era o mestre da intenção única. Ele não tentava construir o templo. Ele via o templo como uma realidade consumada no mundo das ideias. O decreto proibido exige que você pare de lutar contra a falta e comece a ignorá-la, focando apenas na solução que já existe no campo quântico. O dinheiro que você precisa já foi impresso, já está circulando. Ele só precisa de um comando legal para mudar de rota. Ao usar a voz de Salomão, você está assinando um mandado de soltura para os seus recursos que foram sequestrados pelo medo. Imagine agora que você está diante do trono do julgamento financeiro. Salomão, o juiz sábio, está lhe entregando o martelo. Cada palavra do decreto é uma batida desse martelo, selando o seu novo destino. No contexto cabalístico, estamos falando de alinhar o seu desejo de receber com o desejo de compartilhar. Salomão era o maior recebedor do mundo porque era o maior canal. Se o seu canal está entupido com o egoísmo ou com a mesquinhez, a pressão do dinheiro não consegue passar. O decreto limpa esses canais, removendo as crostas da avareza e da preocupação. Quando o canal está limpo, a abundância flui sem esforço, como a água que desce de uma montanha. Você não precisa buscar a água, você só precisa desobstruir o leito do rio. Esta noite, as pedras que impediam o fluxo da sua prosperidade estão sendo removidas uma a uma. Outro segredo vital que Salomão aplicava com mestria era o domínio sobre o que os antigos chamavam de o tempo da colheita acelerada. Na Bíblia, o rei escreveu que há um tempo para todas as coisas, mas no seu governo sobre a matéria, ele utilizava uma técnica de compressão temporal. Para Salomão, o hoje era a única realidade capaz de ser moldada. O decreto que estamos a ativar aqui não utiliza a lógica do tempo linear, aquele tempo que te diz que precisas de décadas para enriquecer ou anos para pagar uma dívida. Este código utiliza alavancagem espiritual para manifestar resultados em dias, horas ou, como a sabedoria milenar sugere, em breves instantes de conexão total com a fonte. Isso acontece porque, ao entrares na frequência de Salomão, sais do tempo de Cronos, o tempo dos homens e da burocracia, e entras no tempo de Kairos, o tempo de Deus e da oportunidade divina. Em Kairos, o dinheiro não precisa de ser suado, ele precisa apenas de ser desbloqueado de onde está retido. Ao analisarmos a estrutura do governo de Salomão, percebemos que ele utilizava a antecipação profética como o combustível para os seus milagres. Ele não esperava que os navios de Tarsis chegassem ao porto com as toneladas de ouro para celebrar.
Ele já celebrava no momento em que a ordem era dada. Na tradição cabalística, isso é conhecido como o mistério da gratidão que precede a matéria. Quando agradeces pela riqueza que ainda não vês com os olhos físicos, estás a criar um vácuo de abundância que atrai a materialização imediata. O decreto proibido que estás a realizar agora é imbuído dessa energia. Não é um pedido de socorro de quem está a afogar-se em dívidas. É um grito de vitória de quem já sabe que o ouro de Ofir está a caminho da sua conta. Salomão sabia que a gratidão é a maior arma de governo sobre a matéria, pois ela anula a frequência da reclamação, que é, por definição, o alimento preferido da pobreza. Lembra-te, estás a poucos minutos de selar este ciclo, o ponto exato da virada do tempo espiritual. Este é o momento em que Salomão se levantava para meditar nos segredos do universo, enquanto o resto do mundo dormia sob o peso da preocupação. Enquanto os outros entregam o seu destino à sorte, tu entregas o teu destino ao decreto real. O código que estás a processar agora está a ser gravado nas tábuas do teu coração e refletido nos livros da providência. Portas que foram trancadas por gerações na tua família. Portas de prosperidade que o teu pai ou o teu avô não conseguiram abrir, estão a ser destruídas agora pela tua coragem de crer no impossível. Sinta o selo de Salomão a ser colocado sobre os teus projetos. Tu tens agora a autorização espiritual para ser o primeiro multimilionário da tua linhagem. Não peças permissão à crise para seres próspero. Exerce o teu direito de herdeiro e toma posse do que já é teu. Escreva agora com a autoridade de quem assina o próprio destino. Eu selo minha vitória financeira com o anel de Salomão. Chegamos ao momento culminante do nosso decreto. O ponto onde a teoria da sabedoria se transforma na prática da posse. Salomão, ao edificar o templo e consolidar seu reino, compreendia que a riqueza sustentável exige uma estrutura perfeita. Em vez de focar em números isolados, ele dominava a geometria da abundância, que na natureza é representada pela colmeia. Cada célula do seu reino era interconectada, onde o mel da prosperidade preenchia cada espaço vazio de forma harmônica e automática. O decreto proibido que estamos selando agora organiza a sua vida financeira exatamente sob essa arquitetura de Sião. Tudo o que estava espalhado, confuso ou desorganizado na sua contabilidade pessoal, os gastos desnecessários, os investimentos parados, as dívidas esquecidas, começa a se agrupar de forma inteligente. Onde havia o caos de Babel, agora surge a ordem do palácio. O lucro deixa de ser um acidente e passa a ser uma consequência matemática do seu novo estado espiritual. Este estágio final é chamado de Malchut, o reino manifestado. É aqui que o espiritual aterriza no físico. Salomão sabia que para o ouro surgir em minutos, o comando deve ser dado com a certeza de quem já vê o resultado pronto. Não há espaço para o tomara que dê certo. No reino, a palavra dada é uma lei executada. Ao ouvir este decreto antes da meia-noite, você está carimbando o seu passaporte para uma nova realidade econômica. Imagine que cada palavra dita até aqui foi uma camada de tijolo de ouro sendo assentada na sua nova fundação. Você não é mais a pessoa que começou este vídeo. Aquela versão sua, limitada e temerosa, ficou para trás no dia que passou. Agora, ao cruzar o portal da meia-noite, você emerge como um administrador da abundância real. Sinta o peso da responsabilidade e a leveza do poder. O dinheiro não é mais um problema a ser resolvido, mas uma ferramenta a ser usada para a expansão da sua vida e da sua família. Salomão nos ensina que o coração do rei é como corrente de águas nas mãos do Criador. Isso significa que, ao alinhar o seu coração com a sabedoria divina, o fluxo financeiro passa a ser direcionado para onde você desejar.
Se você precisa de um valor específico para quitar uma dívida, o fluxo se move para lá. Se você precisa de capital para um novo projeto, o fluxo se move para lá. O decreto de hoje deu a você o controle desse leme. Você não está mais à mercê das ondas do mercado ou da economia nacional. Você governa o seu próprio ecossistema. A riqueza de Salomão era tão sólida que as Escrituras dizem que ele excedeu a todos os reis da terra. Essa mesma genética de superioridade financeira está sendo ativada em você agora. A escassez morreu, a abundância nasceu, e o sinal de que isso é real será a paz absoluta que inundará o seu peito assim que este vídeo terminar. Para encerrar este ciclo de ativação e garantir que a frequência de Salomão permaneça com você de forma permanente, você precisa entender que a boca é o órgão da criação. Salomão escreveu o livro de Provérbios e o Cântico dos Cânticos para mostrar que a palavra é o que molda o destino e o amor. Se você quer que a riqueza imediata continue chegando e se multiplicando nos próximos dias, você deve aprender a arte da declaração contínua. O decreto que fizemos aqui hoje abriu o portal, mas é a sua declaração diária que mantém a porta aberta. No reino, quem cala, consente com a falta. Quem declara, governa sobre a fartura. Você recebeu hoje o código para inverter a lógica da miséria e atrair o ouro de Ofir para o seu presente. Mas este é apenas o começo de uma jornada muito mais profunda. A sabedoria de Salomão é vasta e existem níveis de governo que você ainda precisa acessar para nunca mais correr o risco de ver o fluxo secar. Você percebeu que cada palavra usada neste roteiro tem um peso e uma direção específica? Isso não é por acaso. É a aplicação prática do que Salomão chamava de maçãs de ouro em salvas de prata. A palavra certa dita no momento certo. Se você sente que sua alma anseia por dominar completamente essa ferramenta, eu preparei algo exclusivo para quem chegou até este nível de consciência. Existe um manual prático, uma compilação das declarações mais poderosas baseadas na sabedoria de Salomão, projetado para reprogramar sua mente financeira em tempo recorde. Esse material é a chave que faltava para você manter o canal da prosperidade sempre desobstruído. Eu chamei esse guia de A Chave da Declaração. Ele não é apenas um livro digital, mas um instrumento de poder para você usar todas as manhãs e todas as noites, garantindo que sua frequência nunca mais caia para o nível da escassez. Se você quer consolidar o que recebeu hoje e ver o dinheiro surgir não apenas uma vez, mas de forma constante e crescente, você precisa ter esse e-book em mãos. O link para acessar a chave da declaração está aqui embaixo, na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Este é o seu próximo passo de governo. Assim como Salomão investiu tempo e recursos para adquirir sabedoria, o seu investimento neste conhecimento é o que selará a sua aliança com a riqueza. Clique no link agora, garanta o seu acesso e comece a praticar as declarações ainda hoje. O tempo da espera acabou. O tempo do governo começou. A partir deste momento, o ouro e a prata sabem o seu nome e estão a caminho da sua conta. Receba a bênção de Salomão, viva na plenitude do reino e torne-se o testemunho vivo de que a palavra, quando dita com sabedoria, transforma pedra em pão e falta em fortuna. Amém? Assim é e assim será. Escreva agora nos comentários para selar o vídeo: eu tenho a chave da minha riqueza.